Persuasão, Jane Austen, capítulos 17 e 18. Enquanto Sir Walter e Elizabeth empenhavam-se no seu sucesso em Laura Place, Anne reatou uma amizade de tipo muito diverso. Fora visitar uma antiga professora que lhe dissera estar residindo em Bath, uma antiga colega de colégio que lhe exigira dupla atenção, a sua bondade no passado e o sofrimento no presente. A senhorita Hamilton, agora a senhora Smith, mostrara sua bondade numa determinada fase de sua vida, quando lhe fora mais valiosa. Anne chegara infeliz no colégio, profundamente entristecida com a perda da mãe, de quem realmente gostara, sentindo a separação de casa e sofrendo, como uma menina de 14 anos, de grande sensibilidade e ânimo, não muito alegre, sofre nessas circunstâncias. A senhorita Hamilton, 3 anos mais velha do que ela, mas sem parentes próximos e uma casa bem estabelecida para onde ir, permaneceu ainda 1 ano na escola e foi muito útil e boa para ela, de forma a diminuir consideravelmente sua infelicidade. Por isso, nunca mais poderia cair no esquecimento. A senhorita Hamilton saíra da escola e se casara, não muito tempo depois, dizia-se que com um homem de posses. Isto foi tudo que Anne soube dela, até que agora sua professora lhe revelara sua situação, dando maiores informações, mas de cunho muito diferente. Estava viúva e pobre, o marido fora extravagante e, ao morrer 2 anos antes, deixara os negócios em péssimo estado. Teve de lutar com todo tipo de dificuldades e, somando-se a esses embaraços, tivera uma forte febre reumática que acabou por se localizar nas pernas, tornando-a temporariamente paralítica. Viera a Bath por este motivo e estava alojada perto do balneário. Vivia muito humildemente, impossibilitada até mesmo de se permitir a comodidade de uma empregada e, claro, quase isolada da sociedade. Sua amiga respondeu pela satisfação que uma visita da senhorita Elliot traria à senhora Smith. E Anne, portanto, não perdeu tempo em ir. Não mencionou nada do que ouvira, nem do que pretendia fazer em casa. Não despertaria nenhum interesse ali. Consultou apenas Lady Russell, que compreendeu perfeitamente seus sentimentos e teve a maior alegria em levá-la tão perto da residência da senhora Smith em Westgate Buildings quanto Anne desejou ser levada. A visita foi feita, a amizade restabelecida, o interesse que tinham uma pela outra mais do que reatado. Nos primeiros 10 minutos houve embaraço e emoção. 12 anos haviam se passado desde sua separação e ambas tinham uma aparência um tanto diferente da que a outra tinha imaginado. 12 anos transformaram Anne, da adolescente de 15 anos, silenciosa e em formação, numa elegante mulherzinha de 27 anos, com toda a beleza, salvo a juventude, e com as maneiras tão perfeitamente corretas quanto invariavelmente delicadas. E 12 anos tinham transformado a bela, desenvolta senhora Hamilton, no auge da saúde e confiança em sua superioridade, numa pobre viúva doente e desamparada, recebendo a visita da antiga protegida como um favor. Mas tudo o que havia de desagradável no encontro logo se dissipou, e só restou o vivo encanto da lembrança de antigas afeições e conversas sobre os velhos tempos. Anne encontrou na senhora Smith o bom senso e as maneiras agradáveis que estivera quase certa de que acharia, e uma disposição para conversar e se alegrar além de qualquer expectativa. Nem o esbanjamento do passado, e ela tivera uma intensa vida em sociedade, ou as restrições do presente, nem a doença ou a tristeza pareciam ter fechado seu coração ou arruinado seu estado de espírito. Durante uma segunda visita, falou com grande franqueza para aumentar ainda mais a surpresa de Anne. Ela mal podia imaginar uma situação mais tristonha do que a da senhora Smith. Gostara muito do marido, ele morrera. Acostumara-se ao luxo e este desaparecera. Não tinha filhos para ligá-la à vida e à felicidade outra vez, nem amigos para ajudá-la a reorganizar seus intrincados negócios,
nem saúde para tornar as coisas mais toleráveis. Sua residência resumia-se numa sala barulhenta com um quarto escuro atrás. E não havia possibilidade de mover-se de um cômodo para o outro sem a ajuda da única empregada que havia na casa. Nunca saía, senão para ser levada aos banhos quentes. Mas, apesar de tudo, Anne tinha motivos para pensar que ela passava por apenas poucos momentos de depressão e desânimo e horas inteiras de ocupação e divertimento. Como podia ser isto? Olhava, observava, refletia e finalmente decidiu que esse não era um caso de resignação e temperança apenas. Um espírito submisso podia ser paciente, uma vigorosa inteligência tomaria decisões, mas ali havia alguma coisa a mais. Ali havia uma flexibilidade de espírito, uma disposição para a tranquilidade, um poder de passar rapidamente do mal para o bem e de encontrar ocupação que a levavam a sair de dentro de si mesma, que adivinham apenas da natureza. Era o mais dileto dom do céu. E Anne via a amiga como um desses exemplos em que, por um misericordioso desígnio, pareciam contrabalançar quase todas as privações. Houve uma época, contou-lhe a Sra. Smith, em que seu ânimo quase fraquejara. Agora não podia chamar-se de inválida comparado ao seu estado ao chegar em Bath. Naquela época era digna de pena, pois apanhara um resfriado durante a viagem e mal se instalara em sua residência, ficou de novo presa ao leito, sofrendo de dores severas e constantes. E tudo isso entre estranhos, com a necessidade imperiosa de uma enfermeira particular, e as finanças naquele momento particularmente inadequadas para qualquer despesa extraordinária. Ela, porém, suportara-o e podia realmente dizer que isto lhe fizera bem, aumentar a sua tranquilidade, fazendo-a sentir-se em boas mãos. Já conhecia suficientemente o mundo para não esperar encontrar um afeto repentino e desinteressado em qualquer lugar. Mas sua doença lhe provara que a proprietária tinha bom caráter e não a trataria mal. Tivera muita sorte com sua enfermeira, uma irmã da proprietária, que sempre encontrava nesta casa um lar quando estava desempregada e que por acaso estava desocupada na época para tratá-la. E ela, além de tratar da forma mais admirável de mim, provou ser uma preciosa amiga. Logo que pude usar as mãos, ensinou-me a tricotar, o que foi muito divertido, e ajudou-me a fazer pequenos caseamentos, almofadas de alfinetes e portas-cartas, com o que me vê sempre tão ocupada, o que me dá a oportunidade de fazer o bem para uma ou duas famílias pobres da redondeza. Tem muitas relações em sua profissão com aqueles que podem comprar e vende minha mercadoria. Sempre escolhe o momento adequado para falar. Todos os corações estão abertos, bem sabe, quando alguém se libertou há pouco de um forte sofrimento ou quando está recuperando a graça da saúde, e a enfermeira Rook compreende exatamente quando deve falar. É uma mulher sensível, inteligente e perspicaz. Tem argúcia para ver a natureza humana, tem discrição, bom senso e sagacidade de observação, o que, como uma amiga, a torna infinitamente superior a milhares daquelas que, tendo recebido a melhor educação do mundo, não sabem nada que valha a pena ser ouvido. Chame-o de tagarelice se quiser, mas quando a enfermeira Brooke tem meia hora disponível para ficar comigo, na certa relata algo útil e interessante, algo que nos faz conhecer melhor a espécie humana. Gostamos de saber o que se passa, de estar ao fait, dos últimos métodos, de ser tolo e banal. Para mim, que vivo tão sozinha, a conversa dela é um tratamento, asseguro-lhe. Anne, longe de desejar ironizar este prazer, respondeu: posso facilmente acreditar. Mulheres desta classe têm grandes oportunidades. Quando são inteligentes, é muito proveitoso ouvi-las, observar tal variedade de tipos humanos como estão habituadas. E não conhecem apenas suas leviandades, pois às vezes veem a natureza humana em circunstâncias mais interessantes ou mais impressionantes. Que exemplos não devem presenciar de amizade ardente, desinteressada e altruística, de heroísmo, resistência, paciência, resignação, de todos os conflitos e sacrifícios que mais enobrecem.
O quarto de um doente pode muitas vezes suprir o melhor dos livros. Sim, disse a senhorita Smith, mais hesitante. Talvez seja assim, embora eu tema que as lições que trazem nem sempre sejam de estilo tão elevado quanto descreve. De vez em quando, a natureza humana pode ser grandiosa em termos de provação, mas, de um modo geral, é fraca, e ouve-se mais falar de impaciência e egoísmo que de perseverança e generosidade. Há, de fato, tão pouca amizade no mundo. E, infelizmente, falando baixo e com voz trêmula, há tantos que se esquecem de pensar seriamente, até quando já é quase tarde demais. Anne viu a amargura desses sentimentos. O marido não fora bom e a esposa fora levada a conhecer aquela parte da sociedade que a fizera ter uma opinião pior do mundo do que ela achava que merecia. Não passava de uma emoção passageira da Sra. Smith, que logo a afastou, acrescentando num tom diferente. Não creio que a situação em que minha amiga, a Sra. Brooke, está agora possa fornecer motivo de interesse ou instrução. Está cuidando agora da Sra. Wallis de Marlborough Buildings, uma mulher bonita, tola e esbanjadora, segundo creio, e claro que só poderá me relatar conversas sobre rendas e enfeites. Penso, porém, em obter meu lucro com a Sra. Wallis. Tem muito dinheiro e pretendo que compre a alto preço algumas coisas que estou fazendo agora. Anne visitara várias vezes sua amiga antes que sua existência fosse conhecida em Camden Place. Por fim, tornou-se necessário falar dela. Sir Walter, Elizabeth e a Sra. Clay voltaram certa manhã de Laura Place com um convite repentino de Lady Dalrymple para a mesma noite, e Anne já estava comprometida a passá-la em Westgate Buildings. Não se importou por ter de dar uma desculpa. Só haviam sido convidados, tinha certeza, porque Lady Dalrymple, presa ao leito por forte resfriado, estava feliz por tirar proveito do conhecimento que lhe fora tão impingido. Recusou-se a ir com grande alegria. Tinha-se comprometido a passar a noite com uma antiga colega da escola. Não tinham muito interesse em nada concernente a Anne, mas ainda assim fizeram suficientes perguntas para se tornar claro quem era esta antiga colega de escola. Elizabeth mostrou-se despeitada e Sir Walter severo. Westgate Buildings, disse ele. E quem é a senhorita Anne Elliot para fazer visitas em Westgate Buildings? Uma senhora Smith, uma viúva senhora Smith. E quem foi seu marido? Um dos 5.000 senhores Smiths com quem deparamos a cada esquina. E que atração oferece? Estar velha e doente? Dou-lhe minha palavra, senhorita Anne Elliot, que tem um gosto bem extravagante. Tudo o que revolta as outras pessoas, má companhia, aposentos miseráveis, ambientes viciados, amizades indesejáveis, são convidativos para a senhora. Mas claro que pode adiar o compromisso com esta velha senhora para amanhã. Não está perto da morte, imagino, e na certa ainda haverá um novo dia. Qual é a idade dela? 40? Não, sir. Ainda não tem 31. Mas não creio que possa adiar meu compromisso, pois é a única noite nesses próximos dias que convém tanto a ela quanto a mim. Ela irá aos banhos quentes amanhã e o senhor sabe que temos compromissos para o resto da semana. Mas o que pensa Lady Russell desta amizade? Perguntou Elizabeth. Não vê nada de mal nela, respondeu Anne. Pelo contrário, aprova. Geralmente me leva até lá quando vou visitar a Sra. Smith. Devem ter ficado bem surpresos em Westgate Buildings ao ver uma carruagem na sua rua, observou Sir Walter. A viúva de Sir Henry Russell, sem dúvida, não tem brasões para honrá-la, mas ainda assim tem uma linda carruagem, certamente digna de transportar a Sra. Elliot. Uma viúva, a Sra. Smith, morando em Westgate Buildings. Uma pobre viúva, quase incapaz de viver, entre 30 e 40, apenas uma Sra. Smith, uma Raleigh Sra. Smith, entre todas as pessoas e nomes do mundo, ser escolhida como amiga da senhorita Anne Elliot e preferida por ela em vez das próprias relações da família oriundas da nobreza da Inglaterra e da Irlanda. Sra. Smith, que nome!
A senhora Clay, que estivera presente enquanto tudo isso se passava, achou mais aconselhável retirar-se da sala. Anne poderia ter dito muito e realmente ansiava por dizer um pouco em defesa de sua amiga, pois ela não tinha direitos tão diferentes da deles, mas seu senso de respeito à pessoa do pai impediu-a. Não respondeu. Deixou que ele mesmo se lembrasse de que a Sra. Smith não era a única viúva em Bath entre os 30 e os 40 anos, com pouca renda e nenhum sobrenome nobre. Anne manteve o compromisso, os outros mantiveram o deles, e claro que na manhã seguinte ouviu-os dizerem que tiveram uma noite maravilhosa. Fora a única ausente do grupo, pois Sir Walter e Elizabeth, além de se colocarem a serviço da senhora, também se sentiram felizes em receber dela a missão de reunir outros e tiveram o trabalho de convidar tanto Lady Russell quanto o Sr. Elliot. O Sr. Elliot fizera questão de deixar cedo o Coronel Wallis e Lady Russell modificara todos os compromissos daquela noite a fim de visitá-la. Anne ouviu de Lady Russell toda a história que uma tal noite podia fornecer. O maior interesse para ela foi sua amiga e o Sr. Elliot terem falado sobre ela, terem desejado sua presença ali, lastimando sua ausência e ao mesmo tempo respeitado o fato de ela ter se afastado devido a um tal motivo. Suas gentis e compassivas visitas a esta amiga, colega de colégio, doente e arruinada, pareciam ter encantado o Sr. Elliot. Ele a considerava uma jovem extraordinária. Encontrava em seu temperamento, nas maneiras, na mente, um modelo de perfeição feminina. Ele podia quase igualar-se a Lady Russell ao debaterem os seus méritos. Anne não pôde ouvir tudo isso, nem se saber tão bem conceituada por um homem sensato, sem sentir muitas das agradáveis sensações que sua amiga procurava provocar. Lady Russell tinha agora uma opinião definitiva sobre o Sr. Elliot. Estava tão convencida de que ele pretendia pedir a mão de Anne no momento apropriado, quanto ela de merecê-lo, e começava a calcular o número de semanas que o libertariam das últimas restrições da viuvez e o deixariam à vontade para pôr em prática com mais franqueza suas gentilezas. Ao falar com Anne, não mostrava nem metade da certeza que ela própria sentia a respeito. Apenas arriscava pouco mais que insinuações sobre o que poderia suceder mais tarde, o possível afeto por parte dele, a conveniência daquela união, supondo que este afeto fosse real e retribuído. Anne ouviu-a e não teve reações exaltadas. Apenas sorriu, corou e sacudiu gentilmente a cabeça em negativa. Não sou a pessoa apropriada para fazer alianças, como bem sabe, disse Lady Russell, pois conheço excessivamente a incerteza de todos os acontecimentos e projetos humanos. Só desejo dizer com isso que se o Sr. Elliot começar a lhe dispensar suas atenções e se você estiver disposta a aceitá-las, creio que haverá toda a probabilidade de serem felizes juntos. Todos devem considerar esta união adequada e de minha parte penso que será muito feliz. O Sr. Elliot é um homem extremamente agradável e, em muitos aspectos, tenho-lhe a mais alta estima, mas não nos daríamos bem. Lady Russell não deu atenção a isso, dizendo apenas em resposta: acho que poder vê-la como uma futura senhora de Kellynch, a futura Lady Elliot, vê-la ocupando o lugar de sua mãe, sucedendo-lhe em todos os direitos, em toda a sua estima, assim como em todas as suas virtudes, seria a maior gratificação possível para mim. Você é parecida com sua mãe na fisionomia e no temperamento. E se me fosse permitido imaginá-la como ela, com sua posição, nome e lar, presidindo a mesa e orando exatamente no mesmo lugar, mas superior apenas por ser mais querida. Minha cara Anne, isso me daria mais prazer do que se costuma sentir em minha idade. Anne foi obrigada a voltar-se, levantar, caminhar até uma mesa distante e reclinar-se ali, fingindo estar ocupada, tentando reprimir os sentimentos que esse quadro lhe despertou. Por alguns momentos, sua imaginação e seu coração ficaram enfeitiçados.
A ideia de tornar-se o que sua mãe fora e de possuir o precioso nome de Lady Elliot primeiro reviveram nela a perspectiva de voltar para Kellynch, tornando a chamá-la de seu lar para sempre, era um fascínio ao qual não conseguiu resistir inicialmente. Lady Russell não falou mais, desejando que o assunto agisse por si, e imaginando se o Sr. Elliot pudesse neste mesmo momento falar em sua própria causa. Acreditava, em suma, naquilo que Anne não podia crer. A mesma imagem de ver o Sr. Elliot falando por si próprio fez Anne voltar a si. O encanto de Kellynch e de Lady Elliot se desvaneceram. Nunca poderia aceitá-lo, não apenas por seus sentimentos ainda resistirem a todos os homens, exceto um, mas ao considerar seriamente as possibilidades de um caso desses, seu julgamento era contra o Sr. Elliot. Embora já se conhecessem houvesse um mês, não estava convencida de realmente conhecer seu caráter. Era evidente que ele era um homem sensato e agradável, que falava bem, que emitia opiniões acertadas, parecia saber julgar corretamente como um homem de princípios. Tudo isso era bem claro. Sem dúvida sabia o que era correto, e ela não podia apontar qualquer aspecto moral por ele transgredido. Mesmo assim, sentiria temor de responder por sua conduta. Suspeitava do seu passado, se não do presente. Os nomes que eventualmente escapavam sobre antigas amizades, as alusões a antigos hábitos e interesses, sugeriram suspeitas pouco favoráveis sobre o que ele havia sido. Ela percebia que tivera maus hábitos. Aquelas viagens de domingo foram algo usual. Houve um período na vida dele, e provavelmente não muito curto, em que vivera totalmente descuidado de assuntos sérios. Embora talvez agora pensasse de forma muito diferente, quem poderia responder pelos verdadeiros sentimentos de um homem inteligente e cauteloso, já bastante maduro para julgar um bom caráter? Como podia ter certeza de que ele realmente se emendara? O Sr. Elliot era discreto, racional, cortês, mas não era franco. Nunca havia uma irrupção de sentimento, qualquer entusiasmo de indignação ou prazer diante do mal ou do bem feito por outros. Isso para Anne era uma falha decisiva. Suas primeiras impressões eram irreversíveis. Prezava um caráter franco, bondoso e fervoroso acima de tudo. O entusiasmo e o ardor ainda a cativavam. Sentia que podia confiar muito mais na sinceridade daqueles que por vezes pareciam dizer ou diziam coisas precipitadas ou descuidadas do que naqueles cuja presença de espírito nunca falhava, cuja língua nunca se enganava. O Sr. Elliot era excessivamente agradável. Por mais diferentes que fossem os temperamentos na casa de seu pai, agradava a todos. Suportava bem demais, dava-se bem demais com todos. Falara com ela com uma dose de franqueza sobre a Sra. Clay. Parecia ter visto perfeitamente as intenções da Sra. Clay e desprezá-la. Porém, a Sra. Clay também o achava agradável, como todos os demais. Lady Russell via menos ou mais que a jovem amiga, pois nada ali lhe despertava a desconfiança. Não podia imaginar um homem de conduta mais irrepreensível que o Sr. Elliot, nem acalentar um sentimento mais agradável que vê-lo receber a mão de sua querida Anne na igreja de Kellynch no outono seguinte. Eram os primeiros dias de fevereiro. Anne já estava havia um mês em Bath. Sentia-se cada vez mais ansiosa por receber notícias de Uppercross e Lyme. Queria saber muito mais do que Mary comunicava. Tinham-se passado 3 semanas desde que recebera notícias pela última vez. Sabia apenas que Henriqueta voltara para casa e que Luísa, embora se considerasse rápida sua recuperação, ainda permanecia em Lyme. Estava pensando intensamente nele certa noite, quando uma carta mais espessa que o usual lhe foi entregue. E para seu maior prazer e surpresa, vinha acompanhada das saudações do almirante e da Sra. Croft. Os Crofts deviam estar em Bath, uma circunstância que a interessava. Seu coração se inclinava para eles com toda a naturalidade. — Que é isso? — exclamou o Sr. Walter. — Os Crofts chegaram a Bath?
Os Crofts que alugaram Callant? Que lhe mandaram? Uma carta do chalé de Uppercross, senhor. Ah, essas cartas são passaportes muito cômodos. Asseguram uma apresentação. Mas eu teria visitado o Almirante Croft de qualquer maneira. Sei de meus deveres para com o meu locatário. Anne não pôde ouvir mais nada. Nem saberia dizer como dessa vez o pobre físico do almirante escapara dos comentários do pai. A carta absolveu-a. Fora escrita 7 dias antes. 1º de fevereiro. Minha querida Anne, não peço desculpas por meu silêncio, pois sei como as pessoas têm pouco tempo para pensar em cartas num lugar como Bath. Deve estar feliz demais para se importar com Uppercross, que, como sabe, tem pouco sobre o que se escrever. Tivemos um Natal muito triste. O Sr. e a Sra. Musgrove não deram um único jantar durante todos os feriados. Não conto com os haters como alguém. Os feriados terminaram finalmente. Não creio que alguma criança pode ter tido feriados mais longos. Tenho certeza de que não tive. A casa ficou vazia ontem, exceto pelos pequenos Harvilles, mas ficará surpresa ao saber que ainda não foram para casa. A Sra. Harville deve ser uma estranha mãe para poder ficar afastada deles por tanto tempo. Não posso compreender isso. Não são nada boas essas crianças, na minha opinião, mas a Sra. Musgrove parece gostar tanto deles, talvez mais do que seus próprios netos. Que tempo horrível tem feito! Talvez não se sinta tanto em Bath como os lindos passeios públicos. Mas no campo é muito mais intenso. Ninguém veio me visitar desde a 2ª semana de janeiro, exceto Charles Hayter, que tem vindo com muito mais frequência do que seria desejável. Só entre nós, acho que é uma pena Henriqueta não ter ficado em Lyme tanto tempo quanto Luísa, e só teria mantido um pouco mais afastada dele. A carruagem foi hoje para buscar Luísa e os Harvilles e volta amanhã. Entretanto, só fomos convidados para jantar com eles no dia seguinte. A Sra. Musgrove está muito temerosa de que ela se fatigue na viagem, o que não é muito provável, levando-se em conta o cuidado que terá tomado com ela. Seria muito mais conveniente para mim jantar lá amanhã. Estou contente em saber que o Sr. Elliot é tão agradável e desejaria poder conhecê-lo também. Mas tenho o meu destino usual, estou sempre longe quando algo importante acontece. Sempre a última na família a ser notada. Que eternidade a Sra. Clay tem permanecido com Elizabeth? Será que ela não pretende ir embora? Talvez, se deixasse o quarto vago, poderíamos ser convidados. Diga-me o que pensa disso. Não espero que convidem as crianças, é claro. Posso muito bem deixá-las na casa grande por 1 mês ou 6 semanas. Acabo de ouvir, nesse momento, que os Crofts irão para Bath daqui a alguns instantes. Acham que o almirante está com gota. Charles ouviu-o por acaso. Não tiveram a delicadeza de me avisar ou oferecer-se para levar alguma coisa. Não creio que tenham melhorado em nada como vizinhos. Nunca os vemos, e isto é realmente um exemplo de grave desatenção. Charles também lhe manda lembranças e tudo o que convém. Com carinho, de Mary Musgrove. P.S. Sinto ter que lhe dizer que não estou nada bem. Além do mais, Gemina acaba de me contar que o açougueiro falou que há uma terrível epidemia de dor de garganta por aqui. Já posso lhe assegurar que a pegarei. Você sabe como as minhas dores de garganta são sempre piores que as de todo mundo. Assim, terminava a primeira parte da carta, que foi colocada no envelope contendo outra aproximadamente do mesmo tamanho. Deixei a carta aberta para poder contar-lhe como Luísa passou a viagem e agora estou muito feliz por isso, pois tenho muito a acrescentar. Em primeiro lugar, recebi ontem uma nota da Sra. Croft oferecendo-se para trazer qualquer coisa para você. Uma nota muito gentil, realmente amistosa, dirigida a mim exatamente como devia ser. Poderei, portanto, escrever uma carta tão longa quanto queira. O almirante não parece muito doente e espero sinceramente que Bath lhe faça tão bem quanto espera. Ficarei realmente contente por vê-lo de volta. Não podemos passar sem uma família tão gentil na vizinhança. Mas agora, sobre Luísa,
Tenho algo a dizer que vai surpreendê-la bastante. Ela e os Harvilles chegaram em segurança na terça-feira e à noite fomos perguntar-lhe como estava passando, quando ficamos muito surpresos por não encontrar o capitão Benwick no grupo, que também fora convidado além dos Harvilles. E qual imagina ser a razão disso? Nem mais nem menos que está apaixonado por Louisa, e não se aventurava a ir a Uppercross sem antes obter a permissão do Sr. Musgrove, pois tudo ficara resolvido entre os dois antes de ela vir, e ele escrever ao pai dela através do capitão Harville. Verdade, dou-lhe minha palavra. Não está surpresa? Ficaria espantada se me dissesse que já o tinha ao menos percebido, pois eu não notara. A Sra. Musgrove afirma solenemente que nada sabia sobre o assunto. Estamos todos muito contentes, entretanto, pois, embora não se compare a casar com o capitão Wentworth, é infinitamente melhor do que com Charles Hayter. O Sr. Musgrove já deu seu consentimento. O capitão Benwick é esperado hoje. A Sra. Harville diz que seu marido sente muito pela irmã dele, mas Louisa é, no entanto, estimada por ambos. Sem dúvida, a Sra. Harville e eu nos pusemos de acordo em sermos nós quem mais gostamos dela por termos cuidado dela. Charles se pergunta o que dirá o capitão Wentworth, mas se você se lembra bem, nunca o achei ligado a Louisa. Vi que não iria sair nada daquilo. Assim como vê, termina a suposição de que o capitão Benwick era um admirador seu. Como Charles pôde colocar tal ideia na cabeça foi sempre incompreensível para mim. Espero que fique mais simpático agora. Certamente não é uma grande união para Louisa Musgrove, mas é 1.000.000 de vezes melhor do que se casar com qualquer dos Hayters. Mary não precisaria temer que sua irmã estivesse de alguma forma preparada para a notícia. Nunca em sua vida ficara tão surpreendida. O capitão Benwick e Louisa Musgrove. Era quase maravilhoso demais para acreditar. Foi com o maior esforço que conseguiu permanecer na sala, manter certo ar de tranquilidade e responder às perguntas esperadas no momento. Felizmente para ela, foram bem poucas. Sir Walter queria saber se os Crofts tinham viajado com 4 cavalos e se iam se instalar num local de Bath que ficasse bem para ele e a senhorita Elliot ir visitá-los, mas sua curiosidade não ia muito além disso. «Como vai Mary?» perguntou Elizabeth. «Que motivo traz os Crofts a Bath?» «É por causa do almirante. Parece que está com gota.» «Gota e decrepitude», disse Sir Walter. «Pobre cavalheiro, tão idoso.» «Tem algum conhecimento aqui?» perguntou Elizabeth. «Não sei, mas quase não posso crer que o almirante Croft, na sua idade e profissão, não tenha muitos amigos num lugar como Bath. Suspeito que o almirante se tornará mais conhecido em Bath por ser o locatário de Gallant Hall», disse friamente Sir Walter. «Elizabeth, será que devemos acrescentá-lo a ele e a sua esposa em Laura Place?» «Ah, não creio. Na nossa situação de primos, devemos ter cuidado para com Lady Dalrymple, a fim de não impor-lhe relações que talvez não aprove. Se não fôssemos parentes, isso não teria importância, mas como primos, sentiria escrúpulos em relação a qualquer sugestão de nossa parte. Seria melhor deixar os Crofts descobrirem sozinhos seus iguais. Há vários homens bastante estranhos por aqui que são marinheiros, pelo que ouvi dizer. Os Crofts poderão se dar bem com eles.» Era este o interesse de Sir Walter e Elizabeth com relação à carta. Quando a senhora Clay acabou de se mostrar convenientemente interessada, perguntando pela senhora Musgrove e seus lindos filhinhos, Anne viu-se livre. Em seu quarto tentou compreender. Charles tinha razão ao se perguntar como deveria estar se sentindo o capitão Wentworth. Talvez tivesse abandonado a batalha e desistido de Louisa, tivesse deixado de amá-la ou descoberto que não a amava. Não podia suportar a ideia de traição ou leviandade ou qualquer coisa que se aproximasse de uma atitude desleal entre ele e o amigo. Não podia suportar que uma amizade
como a deles, sofresse com uma deslealdade. Capitão Benwick e Louisa Musgrove. A jovem sempre falante, alegre e bem-humorada, e o pensativo, pacato, sensível e culto capitão Benwick pareciam ser tudo o que menos combinava no mundo. Suas mentes diferiam tanto. Que poderia ter provocado esta atração? Logo teve a resposta. Fora a situação. Haviam permanecido juntos várias semanas. Tinham vivido no mesmo reduzido grupo familiar. Desde que Henriqueta partira, deviam ter passado a depender quase exclusivamente um do outro, e Luísa, saindo da recuperação, entrara numa fase delicada. Por outro lado, o capitão Benwick não era inconsolável. Este era um aspecto que Anne já havia suspeitado antes. Em vez de tirar a mesma conclusão de Mary do decorrer atual dos acontecimentos, isto serviu apenas para confirmar sua ideia de que ele já tinha sentido um despontar de sentimentos por ela própria. Não tencionava, contudo, deduzir muito daí, a fim de contentar a própria vaidade, como Mary insinuara. Estava persuadida de que qualquer jovem toleravelmente agradável que o tivesse ouvido e parecesse sentir algo por ele teria recebido a mesma atenção. Ele tinha um coração afetuoso, precisava amar alguém. Não via razão para não serem felizes. Luísa, para começar, tinha uma grande admiração pela Marinha e logo se tornariam mais parecidos. Ele se tornaria mais alegre. Ela aprenderia a ser uma entusiasta de Scott e Lord Byron. Não, isso já tinha aprendido, provavelmente. Claro que tinham se apaixonado através da poesia. Ver Louisa Musgrove transformar-se numa pessoa de gosto literário e ideias sentimentais era divertido, mas não duvidava de que assim era. O dia em Lyme, a queda no Cobb, poderiam influenciar sua saúde, nervos, coragem e caráter até o fim da vida, tão completamente como pareciam ter influenciado seu destino. A conclusão de tudo isso era que, se permitissem à mulher que fora sensível aos méritos do capitão Wentworth preferir outro homem, nada havia nesse noivado que despertasse maiores preocupações. E se com este o capitão Wentworth não perdia um amigo, nada havia a lastimar. Não era lástima o que o coração de Anne sentia, mesmo a contragosto, fazendo-a corar ao pensar no capitão Wentworth, livre e desimpedido. Sentia vergonha de investigar certos sentimentos, assemelhavam-se demais à alegria, à insensata alegria. Ansiava por ver os Crofts, mas quando o encontro se deu, ficou claro que nenhum rumor da notícia tinha chegado até eles. A visita formal foi feita e retribuída, e os nomes de Louisa Musgrove, bem como do capitão Benwick, foram mencionados sem nem mesmo um sorriso. Os Crofts tinham se instalado na rua Gay, para a grande satisfação de Sir Walter. Nem de longe se sentia envergonhado de conhecê-los e, na realidade, falou muito mais do almirante do que este alguma vez pensou ou chegou a falar sobre ele. Os Crofts conheciam inúmeras pessoas em Bath e consideravam o conhecimento dos Elliots apenas uma formalidade, sem nem de longe pensarem em tirar deste alguma satisfação. Trouxeram consigo o hábito do interior de estarem sempre juntos. Ele recebera a ordem de passear para evitar a gota, e a Sra. Croft, que parecia compartilhar tudo com ele, andaria até o final de suas forças se isso trouxesse o seu bem. Anne via-os juntos onde quer que fosse. Lady Russell levava a passear de carruagem quase todas as manhãs, e Anne nunca deixara de pensar neles, nunca deixava de vê-los. Conhecendo seus sentimentos como ela os conhecia, eles representavam para ela um quadro atraente de felicidade. Sempre os observava o máximo que podia, delicada ao imaginar que percebia o que estariam conversando quando andavam nessa feliz independência. Também gostava de ver o caloroso aperto de mão do almirante quando encontravam um velho amigo e observar a vivacidade da conversa quando se formava eventualmente um pequeno grupo da marinha
A Sra. Croft parecendo tão inteligente e perspicaz quanto qualquer dos oficiais à sua volta. Anne tinha compromissos demais com Lady Russell para caminhar sozinha, mas certa manhã, uns 7 ou 10 dias depois da chegada dos Crofts, sentiu-se mais disposta a deixar a amiga e sua carruagem na parte baixa da cidade e voltar sozinha a Camden Place. E ao subir a rua Milson, teve a sorte de encontrar o almirante. Estava parado sozinho diante de uma loja de gravuras, com as mãos atrás das costas, absorto na contemplação de uma estampa. Ela poderia ter passado despercebida, mas teve de trocá-lo e dirigir-lhe a palavra antes que pudesse chamar-lhe a atenção. Quando ele a notou, reconheceu-a e mostrou a franqueza e bom humor habituais. Ah, é você? Obrigado, obrigado. Isto é que é tratar-me como um amigo. Aqui estou, como vê, olhando um quadro. Nunca passo por esta loja sem parar. Mas que coisa é essa imitando um barco? Olhe para isso. Já viu algo parecido? Que estranhos sujeitos esses pintores devem ser para pensar que alguém aventuraria a vida numa velha casca de nós dessas e desconjuntada. E, contudo, a dos cavalheiros em cima dela, bem à vontade, e olhando rochas e montanhas à sua volta, como se no momento seguinte não pudessem ser atirados para fora, o que certamente acontecerá. Só me pergunto onde terão construído este barco. Rindo sinceramente. Eu não me aventuraria nele nem num charco de lavar cavalos. Bem, voltando-se, aonde vai agora? Posso ir a algum lugar por você ou com você? Posso ser-lhe útil em alguma coisa? Em nada. Muito obrigada, a menos que me queira dar o prazer de sua companhia no pequeno trecho em que nosso caminho é comum. Estou indo para casa. Isso farei com todo prazer. Irei até mais longe, inclusive. Sim, teremos nosso passeiozinho e tenho algo a dizer-lhe enquanto caminhamos. Pronto, segure meu braço. Assim está bem. Não me sinto bem e não tenho uma mulher ao meu lado. Senhor, mas que barco! Murmurou, lançando o último olhar ao quadro enquanto se punham em marcha. Disse que tinha alguma coisa a me dizer, senhor? Sim, tenho. Bem, mas aqui vem um amigo, o capitão Bridgenden. Direi apenas como vai. Quando passarmos, não vou parar. Como vai? Bridgenden sempre olha quando me vê com uma mulher que não seja a minha. Ela, pobre coitada, está impossibilitada de sair devido a uma bolha num dos calcanhares, grande como uma moeda de 3 shillings. Se olhar para o outro lado da rua, verá o almirante Brand descendo com um irmão. Rapazes desleixados, esses dois. Fico contente por não estarem deste lado da rua. Sophie não os suporta. Pregaram-me uma terrível peça certa vez, tiraram alguns dos meus melhores homens. Vou contar-lhe toda a história noutra oportunidade. Aí vem o velho Sir Archibald Drew e seu neto. Veja, ele nos viu, fez o gesto de beijar sua mão. Pensa que é minha mulher. Ah, a guerra acabou cedo demais para este aristocrata. Pobre velho Sir Archibald. Que acha de Bath, senhorita Elliot? Gostamos muito daqui. Estamos sempre encontrando velhos amigos que desde manhã cedo já estão na rua. Sempre encontramos com quem conversar. Então nos afastamos de todos, nos trancamos em casa, aproximamos nossas cadeiras e nos sentimos tão confortáveis como se estivéssemos em Kellynch. Ah, ou como costumávamos ficar, mesmo em North Yarmouth e Deal. Não gostamos menos de nossa casa aqui, afirmo-lhe, pois nos lembra a primeira que tivemos em North Yarmouth. O vento sopra por um dos aparadores igualzinho. Quando já haviam caminhado um pouco mais, Anne aventurou-se a lembrar-lhe que tinha algo a comunicar. Tivera a esperança de que uma vez fora da rua Milson, teria satisfeito a sua curiosidade. Mas ainda foi obrigada a esperar, pois o almirante estava resolvido a não começar antes de chegarem nas ruas mais amplas e tranquilas de Belmont. E como ela não era a Sra. Croft, devia deixá-lo agir como entendesse.
Logo que se puseram a subir agradavelmente a rua Belmont, ele começou. Bem, ouvirá uma coisa que vai surpreendê-la. Mas antes de tudo, deve dizer-me o nome da jovem sobre quem vou falar. Aquela jovem, sabe, com que todos nós nos preocupamos tanto. A senhorita Musgrove, com quem aconteceu tudo aquilo. Seu nome de batismo, sempre esqueço seu primeiro nome. Anne sentia-se envergonhada em mostrar compreender depressa demais. Mas agora podia, em segurança, sugerir o nome de Louisa. Sim, senhorita Louisa Musgrove. É esse mesmo nome. Gostaria as jovens não tivessem tantos nomes bonitos de batismo. Nunca me embaraçaria se todas se chamassem Sophie ou algo assim. Bem, esta senhorita Louisa, como sabe, ia casar com Frederick. Ele a cortejava semana após semana. A única pergunta era o que poderiam estar esperando até que ocorreu o acidente em Lyme. Então ficou evidente que deviam esperar até que a cabeça dela ficasse boa. Mesmo assim, havia algo estranho na maneira de eles se portarem. Em vez de ficar em Lyme, partiu para Plymouth e depois foi ver Edward. Quando voltamos de Mineheads, ele havia partido para a casa de Edward e lá ficou até agora. Não o vimos uma única vez desde novembro. Até mesmo Sophie não pôde compreender isso. Mas agora o assunto tomou o rumo mais surpreendente possível, pois esta jovem, esta mesma senhorita Musgrove, em vez de se casar com Frederick, casa-se com James Benwick. Conhece James Benwick? Um pouco. Conheço ligeiramente o capitão Benwick. Bem, vai se casar com ele. Não, é mais provável que já estejam casados, pois não sei o que mais tem a esperar. Achei o capitão Benwick um jovem muito agradável e acredito ter um excelente caráter, disse Anne. Ah, sim, não há nada a dizer contra James Benwick. É apenas um comandante. É verdade, promovido no verão passado, e os tempos estão difíceis para se viver agora, mas não tem nenhuma outra falha que eu saiba. Um sujeito excelente, de bom coração, e um oficial muito mais ativo e zeloso também do que se pode imaginar, pois aquele seu jeito gentil não lhe faz jus. Sem dúvida se engana, senhor. Nunca deduziria haver falta de coragem pelas maneiras do capitão Benwick. Achei-as especialmente agradáveis e posso afirmar-lhe que geralmente dão boa impressão. Bem, as mulheres é que melhor podem julgar. Mas James Benwick é delicado demais para mim, embora seja muito provável que seja por parcialidade de nossa parte, Sophie e eu não podemos deixar de considerar as maneiras de Frederick melhores do que as dele. Há alguma coisa em Frederick que nos agrada mais. Anne fora pega. Apenas tencionara contestar a ideia, por demais difundida, de que força e delicadeza são incompatíveis, e nunca dizer que as maneiras do capitão Benwick eram as mais perfeitas possíveis. Depois de breve hesitação, começava a dizer. Não estava fazendo uma comparação entre os dois amigos, mas o almirante interrompeu-a. Mas é essa a verdade, sem dúvida. Não é apenas assunto de conversa. O próprio Frederick nos contou. A irmã recebeu uma carta dele ontem, na qual conta isso. Tinha acabado de receber uma carta de Harville, escrita lá mesmo em Uppercross. Imagino que estejam todos em Uppercross. Esta era uma oportunidade a que Anne não pôde resistir. Disse, portanto. Espero sinceramente, almirante, que não haja nada na carta do capitão Wentworth que possa inspirar inquietação ao senhor e à senhora Croft. Realmente, no último outono, parecia haver algum afeto entre ele e a Louisa Musgrove, mas espero que ambos tenham percebido que este cessou igualmente em ambos os lados e sem violência. Espero que esta carta não deixe transparecer um estado de espírito infeliz. Nem de longe. Não há um único lamento ou blasfêmia do começo ao fim. Anne baixou os olhos para esconder seu sorriso. Não. Frederick não é homem de queixar-se e lamentar-se. Tem inteligência demais para isso, continuou o almirante. Se uma jovem gosta muito de outro homem, o certo é que fique com ele. Sem dúvida. Mas o que pretendo dizer
é se não há nada na maneira de escrever do Capitão Wentworth que os faça supor que considere desleal o procedimento do amigo para com ele. Isso pode aparecer, o senhor sabe, sem que fique de nenhuma forma explícito. Ficaria muito triste se uma amizade como a deles, que subsistiu por tanto tempo, fosse destruída ou mesmo afetada por uma circunstância desse tipo. Sim, eu a compreendo, mas não há nada dessa natureza na carta. Não faz a menor crítica a Benwick. Limita-se apenas a dizer: surpreende-me e tenho minhas próprias razões para surpreender-me com isso. Não se adivinharia, pelo seu modo de escrever, que alguma vez tenha pensado nesta senhorita, qual é o seu nome, com alguma intenção pessoal. Desejou os mais belos votos de felicidade para os dois e não há nada de rancoroso nisso, creio eu. Anne não percebeu uma convicção tão grande quanto o almirante tencionava transmitir, mas teria sido inútil prosseguir em suas perguntas. Portanto, satisfez-se com os comentários comuns ou em ouvi-lo em silêncio, e o almirante prosseguiu à sua própria maneira. Pobre Frederick, disse por fim. Agora tem de começar tudo de novo com uma outra pessoa. Creio que devemos trazê-lo para Bath. Sophie deve escrever-lhe e pedir-lhe que venha para Bath. Aqui há suficientes garotas bonitas, estou certo. De nada serviria voltar para Uppercross, pois penso que a outra senhorita Musgrove já foi pedida em casamento pelo primo, o jovem pároco. Não acha, senhorita Elliot, que deveríamos trazê-lo para Bath?